Resumo Agatha, capítulos da novela 22, 01 a 26 de janeiro de 2024. Gisele diz a todos que Paulo tentou matá-la. Paulo diz que Gisele precisa de ajuda, pois está louca. Esmeralda responde que ele também precisa de ajuda, pois iria se casar sem ao menos avisá-la. Eles acabam brigando. Lorena diz a Paulo que Augusto precisará ser operado imediatamente. Gisele diz a Lorena que ainda que não se suportem, precisam aliar-se para destruir Esmeralda. O doutor diz a Lorena que a cirurgia de Augusto foi um sucesso e agora os resta torcer para que o organismo de Augusto não rejeite o novo órgão. Lorena diz a Gisele que ela pode chantagear Paulo com sua enfermidade, para que ele não a deixe. O padre Rivas diz a Esmeralda que Paulo esteve ali para pedir-lhe perdão e dizer que apenas aceitou se casar com Gisele para salvar a vida de seu pai. Esmeralda responde que ele deveria ter tido confiança nela desde o primeiro momento, mas agora já é tarde, pois está muito ferida para perdoá-lo. Esmeralda se esforça para caminhar. Tanto Xavier quanto Manuel a incentivam para que siga adiante, dizendo que Paulo e seus filhos precisam dela bem e de pé. Paulo pede perdão a Esmeralda. Elo diz que o grande problema entre eles não é falta de amor, mas sim de confiança. Mariano e o advogado Osório dizem ao Silencioso que o juiz decidiu-se a seu favor. Silencioso responde que sonhou tanto com esse momento que não sabe se ri ou se chora. Mariano diz que deve realmente se sentir feliz porque enfim se fez justiça e ele ficou livre de toda a culpa. Lorena, sarcástica, diz a Augusto que o que tanto temia ocorreu, pois seu pior inimigo venceu e seu próprio filho, Mariano, o deu às costas. Finaliza dizendo que seria melhor que ele morresse, pois já não vale mais nada. O Silencioso diz a Perla que por fim o juiz determinou sua inocência e seu nome está limpo para poder dá-lo a Esmeralda. Perla pede a Fernando um pouco de tempo para que Esmeralda e Paulo arrumem sua situação. Paulo procura Esmeralda. Ela diz que está muito decepcionada e ainda não se considera pronta para perdoá-lo. Paulo diz que vai voltar ali todos os dias para pedir-lhe perdão. Lorena diz a Gisele que ela precisa seguir fingindo estar doente, pois Paulo é muito sentimental e jamais a deixaria. Paulo diz a Mariano que sente que essa nova separação de Esmeralda será definitiva, porque ela jamais aceitará que ele siga pendente de Gisele e não pode deixá-la assim tão doente como está. Esmeralda diz a toda sua família que tem algo a dizer-lhes. Ela lhes agradece todo o apoio que a ofereceram, se coloca em pé e caminha. Esmeralda consegue caminhar. Perla, Jacira e o Silencioso a observam emocionados. Esmeralda propõe a Jacira e Perla que passem um dia no campo. Gisele segue se fingindo de doente. Lorena a apoia e permite que ela vá até Esmeralda para chateá-la. Paulo diz a Mariano que segue longe de Esmeralda, pois ela não se mostra interessada em manter um diálogo com ele. Mariano diz ao irmão que ele precisa entender que a situação para Esmeralda é muito difícil, mas não deve desistir dela. Jacira, Esmeralda e Perla se divertem muito. Num descuido, deixam Paulinho sozinho e Gisele se aproveita para levá-lo. Elo deixa próximo a um lobo para que o animal ataque o bebê. Esmeralda, Jacira e Perla se dão conta que Paulinho não está e se angustiam. Paulo chega e todos estão procurando pelo bebê. O Silencioso diz a Mercedes que Perla não atende o celular. Mercedes, para tranquilizá-lo, diz que elas devem estar passeando, já que Esmeralda já pode caminhar. Paulo encontra seu filho e o resgata. Esmeralda vê Gisele entre as árvores e a olha furiosa. Garibaldo diz a Gisele que viu tudo o que ela fez e realmente ela deve ser uma mulher muito má, pois nem a ele ocorreria fazer mal a um bebê. Dona Rita diz que os vizinhos de edifício a tiraram de seu apartamento. Esmeralda diz a Paulo que foi Gisele quem levou seu bebê. Garibaldo diz a Gisele que ele também odeia Esmeralda e sugere que se unam para destruí-la. Paulo diz a Esmeralda que foi atrás de Gisele e não a encontrou em lado algum. Mariano diz ao Silencioso que a sentença já foi proferida e ele pode tomar posse de todos os seus bens. Silencioso responde que não tomará nada, basta seu nome limpo e todo o dinheiro será para ele, Paulo e Virgínia. Mariano resiste em aceitar a oferta, mas o Silencioso diz que eles merecem. Damião diz a Esmeralda que se lembra dela desde quando eles eram crianças.
Esmeralda diz a Xavier que Gisele quer prejudicar seus filhos, e por isso é melhor que ela parta da casa do silencioso. Xavier diz a Esmeralda que há muita gente que a ama, e ela não pode desaparecer de uma hora para outra. Esmeralda diz que ela pode aguentar qualquer ameaça, mas ataque a seus filhos não. Xavier diz a Esmeralda que alguém está ajudando Gisele a lhe fazer mal e ele acredita que essa pessoa seja Lorena. Esmeralda vai até a casa de Gisele para dizer que ela pode estar conseguindo enganar a todos, mas a ela não. Esmeralda diz estar certa de que ela foi quem tentou matar seu filho. Esmeralda esbofeteia Gisele. Mariano diz a Lorena que o silencioso os devolveu a casa e todo o dinheiro. Augusto ouve e se enfurece, já que sente que isso foi como uma esmola do silencioso. Lorena, hipócrita, diz que o silencioso é mesmo um grande homem. Paulo exige que Xavier não se coloque entre ele e Esmeralda. Xavier responde que só apoia Esmeralda porque ela é incapaz de solucionar seus problemas sozinha. O silencioso diz a Paulo que Esmeralda decidiu ir embora com seus filhos por medo que Gisele volte a tentar machucá-los. Tanto Perla como Jacira dizem a Paulo que Esmeralda vai porque ele não a apoia o suficiente. Perla diz que ele deveria acreditar em Esmeralda antes de que em qualquer outra pessoa. Esmeralda diz a Gisele que vai partir, mas se ela fizer mal a alguma das pessoas que ama, voltará para fazê-la pagar. Mariano também culpa Paulo por levar Gisele ao convívio de todos eles. Garibaldo diz a Inês que já se aliou a Gisele para destruir Esmeralda. O silencioso diz a Gisele que acredita em Esmeralda e ela afirmou tê-la visto tentando fazer mal a seu bebê. Assim, deseja que ela se afaste de Esmeralda e seus netos, do contrário conhecerá o verdadeiro Fernando Santa Cruz. Lorena segue atormentando Augusto. Ela o humilha e o faz sentir-se um verdadeiro estorvo. Augusto pede que ela tenha piedade. Lorena responde que terá a mesma piedade que ele sempre teve com ela e seus filhos. Jacira, desolada, diz ao silencioso que eles deveriam deter Esmeralda e ele poderia dizer-lhe que é seu verdadeiro pai. Silencioso responde que ainda não é o momento. O Sr. Montalvo está encantado com os desenhos de Esmeralda. Jacira vai ao barranco com a esperança de ver Esmeralda. Mariano também vai ao barranco para ver Esmeralda. Jacira e Esmeralda se reencontram. Jacira diz que sente saudades dela e das crianças e a súplica que a permita ir com ela. Esmeralda aceita. Paulo, furioso, diz a Gisele que ela tinha levado seu bebê, mas agora se deu conta que Esmeralda sempre disse a verdade. Esmeralda diz ao silencioso e Perla que está muito bem, porém no momento não irá vê-los. Paulo, furioso, diz a Gisele que sempre deveria ter acreditado em Esmeralda e a culpa por ela ter ido embora é só dela. Esmeralda se surpreende ao ver Paulo frente a ela e o diz que Gisele pode ter o seguido. Paulo diz a Esmeralda que não pode viver sem ela. Xavier diz a Manuel que Esmeralda não viu Paulo e acredita que ela esteja saindo de sua vida, ao mesmo tempo em que ele está entrando. Manuel o diz para não ter muitas ilusões. Paulo pede a Esmeralda que volte e que jamais voltará a falhar com ela. Paulo se zanga ao ver Xavier chegar. Esmeralda diz a Paulo que irá sair com Xavier e pede que ele vá embora. Paulo diz a Mariano que Esmeralda parecia outra quando disse que não queria voltar a vê-lo. Gisele ordena Garibaldo assassinar Esmeralda. Paulo pede a Esmeralda que deixe seus filhos visitarem Lorena. Esmeralda responde ter medo e Paulo diz que ele irá protegê-los. Garibaldo pede a Mariano que o arrume um trabalho na casa de Esmeralda. Lorena diz a Paulo que vai embora e lhe deixe seu filho. Paulo responde que Esmeralda está muito nervosa com o caso do sequestro. Lorena responde que Gisele não teve nada a ver com o caso, pois esteve o tempo todo com ela. Paulo responde que não sabe mais no que acreditar, mas seu dever é acreditar em Esmeralda. Mariano leva Garibaldo à casa do silencioso. Garibaldo, hipócrita, o pede perdão por todo o mal que o fez. Lorena diz a Augusto que vão voltar à mansão, mas ela será sua única dona, já que ele não passa de um estorvo. Garibaldo diz a Esmeralda que anda procurando trabalho. Jacira diz que ele só sabe roubar. Esmeralda diz que ele está arrependido. Jacira responde que o arrependimento de Garibaldo é igual ao de Lorena, que agora só falta que Augusto e Gisele também se arrependam.
O silencioso oferece a Garibaldo emprego como guarda-costas de Esmeralda. Ela responde que não precisa de um guarda-costas. O silencioso propõe que ele seja seu chofer. Garibaldo pede a Esmeralda que o aceite como seu chofer e ela aceita. O silencioso entrega a Paulo e Mariana as chaves da mansão e os diz que podem se mudar quando queiram. Garibaldo diz a Gisele que já sabe onde vive Esmeralda. Ela se surpreende ao ver Gisele em sua frente. Esmeralda diz a Mariano que agrediu Gisele, mas ela ameaçou mandar Paulo para a prisão. Mariano responde que ela não precisa se preocupar. Esmeralda diz que teme por seus filhos. Mariano a aconselha a não demonstrar medo a Gisele. Mariano diz a Gisele que o contrato de Paulo está nas mãos de um juiz e esse será o fim da linha para ela. Gisele fica furiosa pensando que todos são seus inimigos e deseja se vingar de todos. Perla diz ao silencioso que Esmeralda já deve saber que eles são seus pais e ele responde que Esmeralda só saberá de sua boca quando ela e Paulo se acertarem. Esmeralda vai à casa dos Martinez Negrete com a intenção de fazer as pazes. Lorena diz que isso é inútil, pois Augusto a odeia. Esmeralda se surpreende. Perla volta a dizer ao silencioso que deveriam dizer a Esmeralda que são seus pais. Paulo diz a Jacira que silencioso está lhe tirando o direito de desfrutar a convivência com seus pais. Esmeralda diz a Jacira que Augusto se opõe a seu casamento com Paulo porque conhece seu pai. Ela começa a desconfiar que se trata de silencioso. Gisele diz a Lorena que vai vender uns quadros de Paulo em Paris. Ela afirma que aproveitará para curar-se e voltar renovada para conquistar o amor de Paulo. Lorena pede a Gisele que não vá até separar Esmeralda de Paulo definitivamente. Gisele responde que ela não precisa se preocupar, pois tem um plano. Esmeralda pede a Rita que a diga se Silencioso e Perla são seus pais. Rita responde que não sabe. Centavinho e Virgínia levam o convite de seu casamento para Lorena. Furiosa, rasga o convite e os diz que se dependesse dela, eles jamais se casariam. Esmeralda diz a Mariano que precisa de seus serviços como advogado para que a acompanhe ao cartório porque deseja saber se Fernando e Perla são seus pais. Esmeralda agradece a Jacira pelo carinho que tem por seus filhos. Ela diz que decidiu investigar se Perla e Fernando são seus pais. Mariano diz a Esmeralda que recebeu uma ligação de um advogado que representa um homem chamado Juan Garza e lhe pergunta se esse nome não soa familiar. Esmeralda responde que não. Paulo diz a Centavinho que Virgínia padece de uma enfermidade hereditária, que não lhe permite ter filhos ou, se engravidar, pode morrer ao dar à luz. Centavinho diz que Virgínia é o amor de sua vida, e se casará com ele, ainda que não possam jamais ter filhos próprios. Esmeralda por fim tem a certeza de que o Silencioso e Perla são seus pais. Paulo, zangado, diz a Mariano que um cliente dele diz ser pai dos filhos de Esmeralda. Mariano responde que já sabia e seguramente se trata de um erro. Paulo diz a sua mãe que um homem assegura que é o pai de seus filhos. Lorena diz que Esmeralda é uma mulher sob qualquer suspeita. Esmeralda, o Silencioso e Perla se abraçam chorando de felicidade. Silencioso diz que já pode gritar aos quatro ventos que ela é sua filha. Perla diz se sentir muito feliz, pois por fim sua família está unida. Lorena diz a Gisele que seguramente está por trás desse outro homem que reclama a paternidade dos filhos de Esmeralda. Gisele responde que não tem nada a ver com isso. Paulo se apresenta no escritório do advogado Gutierrez, que o diz que seu casamento com Esmeralda foi anulado e legalmente ele não tem nenhum direito sobre seus filhos.